Formação das ligas, pessoal. Agora nós estamos já na página 141. Formação das ligas. Esparta termina as guerras médicas com o maior e melhor exército de todas as cidades-estado gregas. Atenas com a melhor e mais essencial marinha, que defendia toda a Grécia. Mais de 170 cidades-estados, pessoal, fazem uma aliança com Atenas, a primeira aliança militar permanente da história grega, que chamou-se, teve o nome de a Liga de Delos. E aí eles passaram, essas 170 cidades, passaram a contar com a proteção da frota ateniense. Esparta, pessoal, tentava se reorganizar. Eles vinham sofrendo com epidemias, com falta de alimentos. Então, nesse primeiro momento, eles não tiveram muitos aliados, como Atenas, que tinha 170 cidades-estados numa aliança com eles. Então, durante 30 e 40 anos, após as guerras médicas, o mundo grego viveu sobre a hegemonia ateniense. O que é hegemonia ateniense? Poder ateniense. A cidade-estado de Atenas foi quem dominou toda a Grécia por 30 a 40 anos após as guerras médicas. Século de Péricles, pessoal, estamos na página 142. Século de Péricles foi o apogeu. O que é o apogeu? É o auge, é o máximo da cidade-estado de Atenas. Foi o apogeu ateniense. Após o fim das guerras médicas, foram anos gloriosos para Atenas. Ao longo do século V, todos os símbolos da cultura grega surgiram. No século V, todos os símbolos da cultura grega surgiram. E esses símbolos duram até hoje e influenciaram o mundo inteiro. A escultura grega, a arquitetura, o teatro e a filosofia. Dois grandes princípios se baseava a visão do mundo grego. Em dois grandes princípios, isso você guarda aí na sua apostila, na página 142, no tópico Século de Péricles, grife o segundo parágrafo, pessoal. Porque aí está os dois grandes princípios que se baseou a visão do mundo grego, que foi o antropocentrismo e o racionalismo. O antropocentrismo, o que quer dizer? É a valorização essencial do ser humano. É o homem no centro de todas as coisas. É o homem no meio e todas as outras coisas ao redor do homem. O homem é o mais importante de tudo. E o racionalismo, que é o valor, é o excesso de valor para observação e reflexão. Então, isso tá aí, só tá dando spoiler, isso mesmo, Então, os gregos, eles acreditavam no governo do homem. Desde o começo, eles acreditavam, lembra? Lá na nossa primeira aula, a Pro falou isso. Eles acreditavam no poder do homem, tanto que as leis eram feitas pelos homens, e se era feita pelos homens, os homens podiam mudar, diferente dos povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia, da Fenícia, Então, eles eram diferentes, eles acreditavam no governo do homem. Então eles não eram religiosos, eles não tinham deuses? Não. Eles acreditavam no governo do homem, mas eles não abandonavam a religião, eles davam muita importância para a religião. Tanto que as manifestações artísticas deles comprovam o valor que eles davam para a religião. Só que o homem estava no centro de todas as coisas, não a religião. Os gregos, eles têm muitos deuses, Tinham muitos deuses. E os deuses gregos, agora eu vou engasgar aqui nessa palavra, ó. Os deuses gregos eram deuses antropomórficos. Antropomórficos. O que é isso? Esse nome difícil, que a Pro está até engasgando para falar. São deuses de características humanas. Essa aparência, as emoções e os desejos. Olha que palavra é essa. Então, são deuses com características humanas, mas se diferencia dos humanos pelo poder e imortalidade. Eles são poderosos e são imortais. Então, isso quer dizer
Mórfico. São os deuses gregos, tá bom, pessoal? Tem características humanas e não tem jeito, que é um trava-língua para pro. A pro já trava mesmo em algumas palavras e nessa daqui trava geral, gente. Antropomórficos. Ainda bem que eu sei escrever e sei o que que é. E você também, tá bom? Agora você já sabe, são deuses com características humanas. Século de Péricles também, pessoal. Debaixo da orientação de Péricles, aconteceu a reconstrução da Acrópole. Lembra que lá Xerxes falou: ah, eu reconstruo a Acrópole ali em Atenas, os edifícios que eu destruí ali na Batalha de Salamina, lembra? E eles não aceitaram? Mas aí depois que passou, né, que eles venceram as guerras médicas, ali no século de Péricles, né, que é o século que nós estamos estudando, eles reconstruíram a Acrópole, pessoal. E o que é a Acrópole? É um lugar sagrado, construído nas partes mais altas das cidades. Existia só uma Acrópole? Não, existia várias. Mas a mais importante, a mais maravilhosa e magnífica era a de Atenas. Era a Acrópole de Atenas que foi destruída pelos persas. Então Péricles vai, reconstrói, né? O povo reconstrói ali, debaixo da orientação de Péricles, essa Acrópole e constroem ali o Paternon. O que é Paternon? É um templo magnífico, suntuoso, rico, maravilhoso. É uma obra-prima e é um símbolo da Grécia clássica. Ali eles celebravam a deusa fundadora, Atena. Então eles não deixavam religião de fora, tanto que construíram uma acrópole em homenagem e um templo maravilhoso que foi símbolo da Grécia clássica em homenagem a Atena, que era uma deusa. E eles falavam que todas as vitórias e glórias que eles tinham era devido a Atena. No teatro, eles foram influenciados pelo deus Dionísio. Então, eles faziam festivais de teatro. Aí surge o teatro em honra ao deus Dionísio. Né? Ali surge o teatro, não, se consolida o teatro. Aparecem os sofistas. Quem são os sofistas? Eles eram tipo professores públicos que ensinavam estratégias de como falar, de retórica para os jovens. E eles tinham várias discussões, lembra do racionalismo, que era observação e reflexão? Só que essas discussões dos sofistas era tudo disputa entre eles. E aí surgem os filósofos, que eles não concordavam com os sofistas, porque os filósofos, pessoal, eles sim se dedicavam ao conhecimento, com um esforço verdadeiro para compreender o mundo e tudo que havia no mundo. E entre os filósofos que surgiram naquela época, tem três que influenciam o mundo até hoje, desde o século 5, 4 antes de Cristo até hoje, né? Século 20 depois de Cristo, né? São os filósofos chamados Sócrates, Aristóteles e Platão. Então, eles são os mais famosos filósofos de toda a humanidade e eles surgem nessa época. Nós vamos estudar ainda em história muito sobre eles, tá bom? Sócrates, Platão e Aristóteles, eles surgem nessa época. E ali, bem nesse século de Péricles, a matéria de história, a história surge como uma área do conhecimento, pessoal. Então, como surge a história? Ah, sim, a gente sabe, né? Lá quando o homem começou a escrever, sim, mas como área do conhecimento, surge no século de Péricles, surge ali na Grécia, e o pai da história é Heródoto. Guarde esse nome. Quem é o pai da história? Heródoto. E também um outro homem chamado Tucídides. Tucídides ele também surge como um pai da história porque ele foi quem criticou, escreveu e detalhou as guerras do Peloponeso, que nós vamos ver na próxima aula quais foram essas guerras do Peloponeso. Mas o pai da história mesmo é Heródoto. Pessoal, olha o desenho da Acrópole. Vocês estão vendo a Acrópole? Ah, não, Acrópole, ó. Ó, toda a cidade. Isso daqui é bem mais atual, tá? A cidade aqui embaixo
E olha aqui em cima, pessoal, a Acrópole, ó, ela era construída na parte mais alta das cidades. Essa aqui, né, de Atenas. Ó, a cidade ficava toda embaixo e na parte mais alta, porque nós sabemos que a Grécia é uma região montanhosa, né? Então, na parte mais alta ficava a Acrópole. E lá em Atenas, na Acrópole de Atenas, Acrópole que era um lugar sagrado, eles ainda fizeram o Paternon em homenagem à deusa Atena. Então agora a gente vai ver o Paternon mais pertinho. Olha o Paternon mais pertinho, ó. Olha quantas colunas, né? Aqui é ele mais pertinho. Aqui a gente vê a Acrópole todinha, com ele ali, ó, no meio, né? Aqui a gente vê a Acrópole toda. E aqui a gente vê o Paternon mais de perto. Tudo bem, pessoal?